Olá, sou a professora Francimar Paixão e nós vamos dar continuidade à nossa disciplina Didática do Ensino Superior, Políticas Públicas e Educacionais, né? Essa disciplina, ela faz parte da estrutura curricular do curso de Libras do Instituto IESB. Então, antes nós falamos do contexto histórico da didática, nós falamos quais foram as influências que a didática sofreu de acordo com o contexto social e econômico. Falamos também dos pontos relevantes e de alguns conceitos de acordo com as concepções de alguns teóricos. Hoje nós vamos apreciar nessa disciplina, nessa continuidade dessa temática, nós vamos falar sobre as características do professor universitário, quais são os saberes específicos que esse profissional precisa ter, quais são as políticas públicas e os aspectos sociais que contemplam a formação de um professor universitário, especificamente também a questão da didática do ensino superior enquanto uma disciplina da estrutura curricular de uma pós-graduação, qual é a divisão da pós-graduação e vamos falar também das funções e atribuição que o profissional da docência na área do ensino superior, o que é que compete a esse profissional. Então, inicialmente, nós trouxemos essa imagem que ela fala da identidade, docência e formação, no caso, no ensino superior. Então, segundo a Pimenta e Anastasiou, elas dizem o seguinte, que para ser professor depende de algumas exigências atuais. E que exigências seriam essas? O que identifica um professor? Esse é um dos primeiros questionamentos. E o outro e um professor universitário? Quais são os pontos relevantes que trazem a identificação desse profissional? No caso, para a área da docência. Então, elas pontuam que a preocupação com a qualidade dos resultados do ensino superior aponta para a importância da preparação no campo específico, no campo pedagógico de seus docentes. Então, para estar, para exercer a função de um professor e principalmente de um professor universitário, as pessoas elas precisam buscar a lapidação dessa sua formação. E essa formação ela precisa estar atrelada a muitos aspectos, e um deles é justamente o aspecto pedagógico, como conduzir as práticas pedagógicas no espaço da universidade, no espaço acadêmico. Então, elas dizem que para isso, Pimenta e Anastasiou diz que para isso o professor universitário ele precisa exercer alguns saberes específicos. Aliás, ele precisa, na verdade, se apropriar de alguns saberes específicos. Um dos primeiros saberes é o conhecimento. Ela pontua que ninguém ensina o que não sabe. Então, para eu ser um professor e professor universitário, eu preciso me apropriar desse conhecimento, eu preciso estar em busca desses conhecimentos para eu poder compartilhar. Eu só vou conseguir compartilhar o que eu tenho propriedade. Um outro saber específico, no caso, é o saber pedagógico. Então, ela diz que ensinar é uma prática educativa que tem diferentes e diversas direções no sentido da formação humana. Então, para eu também compartilhar esses saberes, eu preciso saber quais são os elementos pedagógicos que vão fazer diferencial justamente nesse compartilhamento, no momento que eu vou socializar essa prática educativa. Então, eu preciso ter conhecimento de quais elementos pedagógicos eu vou fazer uso. Além dos elementos pedagógicos, ela traz ainda os elementos didáticos, que tratam da articulação da teoria da educação e da teoria do ensino para ensinar situações contextualizadas. Então, esses elementos didáticos são justamente os recursos que eu vou estar fazendo uso para poder garantir essa articulação entre a teoria, no caso da educação,
com a teoria do ensino e de uma forma bem contextualizada, ou seja, de uma forma que esteja atrelada com o dia a dia, com o contexto social e atual no qual esse acadêmico está inserido. Além desses saberes, ela traz ainda a experiência do sujeito como professor. Dizem do modo como nos apropriamos do ser professor em nossas vidas, ou seja, essas experiências, esse saber específico voltado para essa experiência do professor, nos remete justamente às vivências que nós vamos adquirindo com o passar do tempo, na medida que nós vamos exercendo a função de professor. Então, para eu exercer a função da docência, eu preciso ter entendimento de todos esses saberes específicos. Lembrando que esses saberes específicos, eles vão sempre influenciar na minha formação e na minha prática pedagógica. E aí nós trazemos agora a formação em curso de pós-graduação, ou seja, para dos aspectos legais, né, da lei, no caso, a Lei de Diretriz e Base 9394/96, no seu artigo 66, ele diz que para eu atuar como professor universitário, professor na academia, no caso de uma universidade, uma faculdade, um instituto superior, no mínimo eu preciso ter uma formação a nível de pós-graduação. Então, assim, a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Então, o ideal é que para eu exercer a função de professor universitário, eu preciso ter uma pós-graduação e, de preferência, a nível de mestrado ou doutorado. Caso eu não tenha essa especialização específica, no caso, essa pós-graduação específica, eu posso, pelo menos, aliás, eu devo ter pelo menos uma pós-graduação em uma especialização, ou seja, eu preciso no mínimo ser especialista para eu atuar como professor na área da graduação, na área universitária. Aí ele fala o seguinte ainda, Carlos Gil, ele fala que formar professores universitários implica compreender a importância do papel da docência, propiciando uma profundidade científico-pedagógica que os capacite a enfrentar questões fundamentais da universidade como instituição social, uma prática social que implica as ideias de formação, reflexão e crítica, ou seja, para eu formar professores universitários, eu preciso viabilizar condições para que esses professores eles ampliem o máximo possível o seu conhecimento científico e pedagógico e que esses conhecimentos eles propiciem a formação de cidadãos ou de indivíduos críticos, reflexivos e, acima de tudo, atuantes, que eles possam aplicar esse conhecimento no seu contexto social, que tem uma funcionalidade social, todos esses conhecimentos, esses saberes que eles adquirem no espaço acadêmico. Ainda sobre a questão da formação do professor universitário, como foi dito, precisa ser a nível de pós-graduação. Então, nós vamos ver que a pós-graduação ela vai se dividir em dois níveis, né? Em duas vertentes, que é lato sensu e stricto sensu. Então, nós vamos ver agora o que é cada um desses níveis, né? Então, o professor universitário, né, ele vai poder fazer uma pós-graduação a nível lato sensu ou stricto sensu. Então, vamos ver o que é cada uma delas. No caso, a pós-graduação lato sensu, de acordo com o artigo 44 da Lei de Diretriz e Base 9394/96, ela diz o seguinte: compreende programas de especialização e inclui os cursos designados como MBA. Então, assim, pós-graduação em lato sensu me remete aos cursos que, em média, nós chamamos também de especializações. Então, assim, eu fiz uma graduação,
eu estou apta a fazer uma pós-graduação. No caso, no sentido lato sensu, uma pós-graduação no sentido lato sensu me remete a uma especialização. Essas especializações, em média, elas levam de 18 meses a 2 anos e elas têm um cunho, na verdade, de ampliar o conhecimento adquirido na graduação, ampliar, mas no sentido específico da área que eu escolhi, né? Ela vai me dar habilidades específicas desta área. Então, no sentido lato sensu, também, eu tenho ainda os MBAs. O que são MBAs? MBA, embora muitas pessoas pensem que é mestrado, mas não é. O MBA ele é similar a uma especialização, no caso, que leva em média de 18 meses a 2 anos. Então, o MBA, ele, na verdade, ele vai dar fundamentos para que essa pessoa ela amplie determinadas áreas, né? Ela se remete também à área da liderança, né? O MBA é uma especialização direcionada para a área de liderança, gestão de negócios e é voltada principalmente para quem é formado em administração, tá? A diferença é que ela vai trabalhar com temáticas teórico-práticas da gestão de negócios. Então, ela abre esse leque de possibilidades para coordenação, para gestão, para empreendedorismo dentro das empresas. Então, o MBA também ele é uma pós-graduação lato sensu, bem como as especializações. Então, formam tanto a especialização como o MBA, vão formar especialistas em determinadas áreas. Mas, conforme a lei de diretriz e base, os formandos nesses cursos podem ensinar no ensino superior. Ou seja, se eu concluir uma especialização, exemplo, uma especialização na educação infantil, eu poderei ministrar aula no ensino superior, na graduação ou até mesmo numa pós-graduação que me remete a uma especialização de um outro curso. Lembrando que, no caso das pós-graduação lato sensu, esses cursos, como foi dito antes, eles levam em média de 18 meses a 2 anos. No mínimo, a carga horária tem que ser 360 horas. E ao término desse curso, eu vou receber um certificado. Então, erroneamente, nós percebemos algumas pessoas que vão receber diploma. Quem faz pós-graduação lato sensu não recebe diploma, recebe certificado de especialista. Então, você é especialista em determinada área. Aí nós temos agora a divisão das pós-graduação estrito sensu. Compreendem programas de mestrado e doutorado com o objetivo de formar pesquisadores e docentes para o ensino superior. No caso do mestrado, normalmente leva em média 2 anos, 2 anos e meio, tá? E é uma pós-graduação. Quando a pessoa conclui, ela vai receber um diploma com o título de mestre. No caso do doutorado, quando a pessoa leva em média 4 anos, né? E aí a pessoa vai receber um diploma ao término com o título de doutor. Então, tanto quem faz uma pós-graduação voltada para o mestrado como para o doutorado, uma das funções é justamente ou tornar-se um pesquisador naquela área ou tornar-se um professor universitário. Também que não deixa de ser um pesquisador. Então, as pós-graduação, no caso estrito sensu, estão abertas a candidatos que tenham diplomas em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino e edital de seleção de alunos. O que é isso? Significa que, para eu fazer o mestrado, basta eu ter o curso de graduação. Necessariamente eu não preciso ter uma especialização, não. Eu quero dar continuidade ao meu processo educacional, então eu posso concluir a graduação, de imediato eu posso fazer logo o mestrado. Isso vai muito da minha opção, mas normalmente
as pessoas preferem fazer uma especialização para depois fazer o mestrado. E o diferencial é que quando termina-se esse curso, a pessoa não vai receber certificado, como foi dito, ela vai receber diploma. Aí nós temos ainda, como funções do professor universitário, nós temos 3 elementos essenciais. Nós temos a docência, né, que é justamente trabalhar com a prática pedagógica no espaço da sala de aula, trabalhar com a socialização de conteúdos, trabalhar com o processo de ensino e aprendizagem intimamente ligados. E nós temos um outro elemento que é a pesquisa. O professor universitário, ele precisa ser alguém que é pesquisador, ele precisa buscar, ele precisa o tempo todo estar ampliando essa gama de conhecimentos que ele tem, ele precisa o tempo todo se reinventar. E, no caso, essa ampliação desses conhecimentos, ele vai adquirir na medida que ele busca novas informações, na medida que ele também ele confronta as informações que já foram elaboradas. E como pesquisador, ele é produtor, porque ele vai produzir cultura, ele vai produzir informações, né, e conhecimento. E uma outra função do professor universitário é justamente a administração. O professor universitário, ele pode também estar à frente de um processo como administrador, quer seja na coordenação, quer seja na gestão de um espaço. No caso de uma escola, a nível, no caso de uma escola da educação básica, no caso de uma faculdade, no caso de uma universidade. Então, o professor universitário, ele tem um leque de possibilidades para que ele possa desempenhar suas funções. Para isso, ele precisa buscar e ampliar a sua formação, para que ele possa ter uma habilitação. Outras funções do professor universitário também, agora segundo Zabalza, ele nos diz que o professor universitário ele tem umas funções que nós chamamos de funções corriqueiras, que são, no caso, corriqueiros, né? Que é trabalhar com fichamento, com resumo, com seminário e esquema. Então, o professor universitário, o tempo todo, ele vai estar buscando trabalhar com esses elementos metodológicos, no caso, que se remetem a justamente a ampliação desses conhecimentos, a pesquisa, a investigação. Então, o fichamento, o resumo, o esquema também, eles são produções científicas, são registros acadêmicos que fazem parte do repertório das atribuições do professor. E os seminários são justamente a socialização dessas informações do que ele ampliou a partir de estudos. A outra função é a função monográfica. Então, assim, dentro das funções monográficas, ele busca justamente trabalhar com as normas, esse teor científico da sua produção. Ele busca também a aplicação e domínio de leitura e de escrita. Ele busca desenvolver também a comunicação científica. Então, o teor monográfico nos remete a justamente essa pesquisa, a essa ampliação e esse registro do que ele aprofundou-se. Sendo que esses conteúdos, essas temáticas que os professores trabalham com esse cunho monográfico, eles seguem uma linha de raciocínio e seguem também direcionamentos normativos, e que, no caso, são as regras da ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que seguem todo um rigor científico de produção teórico e informativo, né? Os seus conhecimentos, eles são registrados dentro de todos os procedimentos normativos. Nós temos outras incumbências do professor segundo a Lei de Diretrizes e Bases, para não dizer que são funções, mas incumbência me remete às atribuições e funções. O professor universitário, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, ele tem que participar da elaboração do projeto pedagógico, elaborar e cumprir o plano de trabalho, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para alunos
de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas estabelecidos, participar integralmente dos períodos dedicados a planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então, percebemos que muitas são as atribuições do professor universitário, que ele não está alheio ao processo, né, organizacional de uma instituição. Ele precisa ter conhecimento para que ele possa exercer as suas funções de uma forma satisfatória. Então, não basta só eu saber me expressar, não basta só eu conhecer determinado conteúdo. Percebam que a lei ela exige que esse professor ele tenha um nível de entendimento muito bem apurado, que ele tenha realmente condições de exercer suas funções no espaço acadêmico, exercer de uma forma satisfatória. Aí nós trazemos os pilares da educação do século XXI, né? Que é conhecer, conviver, fazer e ser. Então, nós podemos situar a figura do professor universitário dialogando com os pilares da educação o tempo todo, porque o professor ele vai buscar essa sua formação holística como todo a partir desse diálogo que ele vai fazer com esses pilares da educação. Para poder atuar, ele precisa conhecer da sua área, ele precisa aprender a conviver com as pessoas, conviver com as determinadas situações, ele precisa saber fazer o uso das suas atribuições e ele precisa ser, ele precisa demonstrar todo esse entendimento acerca da sua postura. Somente assim ele vai ter condições de exercer a sua postura enquanto professor universitário. Então, nós percebemos que para estar um profissional dentro do espaço acadêmico, nós precisamos muito mais do que só um diploma ou um certificado. Nós precisamos realmente de direito e de fato nos apropriarmos de temáticas e, além de tudo, além dessa apropriação, nós precisamos estar buscando o tempo todo e nos reinventando para poder fazer um diferencial no espaço acadêmico, né? E contribuir com a formação dessas pessoas. Lembrando que nós que vamos contribuir, nós que vamos auxiliar no processo formativo desses acadêmicos futuros profissionais. Então, nós vamos encerrar a nossa fala de hoje com essa frase de Augusto Cury: educar é viajar no mundo do outro, sem nunca penetrar nele. É usar o que pensamos para nos transformar no que somos. Então, educar realmente exige muito empenho. Nós precisamos realmente nos reinventar para poder nós conseguirmos contribuir com a formação do outro. Nós encerramos aqui mais uma parte da nossa disciplina e nós iremos continuar com outros elementos importantes que compõem a didática do ensino superior para a nossa formação enquanto profissionais dessa área. Obrigada e até a próxima.